Olá, Carlos Borges aqui e sigamos a leitura de mais um artigo para o nosso Old Way News, mais um artigo da Revista Oeste, na edição 237 de Brendan O'Neill, da revista Spiked. O título do artigo é A Desonestidade do Ocidente em relação ao Líbano. Brendan O'Neill, edição 237 da Revista Oeste. Então ele começa: por que o establishment político e midiático não fala a verdade? Que o Hezbollah começou essa guerra terrível. Se um rapaz elegante, adornado com kefié, aqueles lenços dos árabes palestinos, em um campus universitário, falasse sobre o confronto entre Israel e Líbano sem mencionar a palavra Hezbollah, nenhum de nós ficaria surpreso. Para os odiadores de Israel, a moda do Ocidente, o Estado judeu é responsável por todos os males do Oriente Médio e seus inimigos são sempre inocentes. Mas é imperdoável que um líder mundial faça isso. Discorrer sobre essa batalha sangrenta sem mencionar o implacável grupo terrorista cujos foguetes a desencadearam. Surge o presidente Emmanuel Macron. Na sexta-feira, após o ataque dos pagers de Israel contra militantes do Hezbollah e o disparo de mísseis de ambos os lados, ele disse que a França está do lado do Líbano e expressou seu pesar por todas as vítimas civis dos ataques. Macron disse que conversou com as principais partes envolvidas na guerra de Israel contra o Irã e pediu a eles que reduzissem a escalada. No entanto, houve uma parte que não foi mencionada, o que é estranho, já que foi a parte que iniciou a guerra, lançando foguetes contra Israel desde 8 de outubro de 2023. Em solidariedade aos ataques racistas do Hamas, e no processo expulsou 60 mil judeus de suas casas, destruíram terras e massacrou crianças. Como disse o Times of Israel, ele não fez nenhuma menção explícita ao Hezbollah. Em termos de descuidos, foi um choque. É como discursar sobre a intervenção do Ocidente em Raqqa sem citar o ISIS, ou lamentar o 11 de setembro, mas se esquecer de mencionar certo culto islâmico da morte. É de se admirar que, em um telefonema supostamente tenso entre Macron e Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense tenha dito que, em vez de pressionar Israel, está na hora de a França aumentar a pressão sobre o Hezbollah. Ou, pelo menos, mencionar o Hezbollah. Seria um começo dizer em voz alta o nome dos representantes iranianos que estão atacando o Estado judeu com mísseis há um ano, em uma demonstração de apoio ao pior ato de violência contra os judeus desde o Holocausto. O comentário de Macron depois da explosão dos pagers pode ter sido bizarro, mas não foi surpreendente. Ao falar sobre uma guerra sem se referir aos instigadores da guerra, sem citar o nome do autoproclamado Exército de Deus, cuja destruição de casas israelenses e assassinato de crianças drussas deram origem a essa última rodada de hostilidades, Macron estava fazendo o que muitos no Ocidente fizeram, ou seja, tirou essa batalha de seu contexto histórico e moral
e a descreveu como um ato de maldade unilateral israelense. Pior ainda, absorveu implicitamente o Hezbollah da responsabilidade por esse show de horrores, minimizando seu papel ou apagando seu nome de sua pomposa sinalização de virtude. Em boa parte da grande mídia e nas redes sociais, o confronto entre Israel e Líbano está sendo moralizado de forma indesculpavelmente unilateral. Os ataques de Israel aos postos do Hezbollah no sul do Líbano ontem, que supostamente deixaram mais de 500 mortos, foram tratados como salvas em uma ofensiva. É uma escalada dramática, afirma o Washington Post, o que levanta dúvida sobre por que ele não disse algo semelhante quando o Hezbollah matou aquelas 12 crianças druzas em Israel em julho. Vozes radicais estão furiosas com os massacres de Israel no Líbano. Essa nação insana está empenhada em outro massacre de inocentes, diz um observador. E, claro, os protestos já começaram em Sydney, Chicago, Berlim. Nada, literalmente nada, faz com que os virtuosos saiam às ruas tanto quanto o Estado judeu, reagindo contra os terroristas que praticaram violência contra o seu povo. O foco míope nos civis feridos ou mortos pela operação dos Pagers e pelo ataque de mísseis de Israel também distorce o que está acontecendo. Sim, civis no Líbano morreram, e isso é terrível. Esse é um dos motivos pelos quais alguns de nós nos opusemos às violentas provocações do Hezbollah contra Israel após o ataque do Hamas. Não apenas porque isso representou uma violação grotesca da soberania israelense e um desrespeito imprudente pela vida israelense, mas também porque significava uma guerra futura na qual os libaneses também sofreriam. No entanto, o ataque de Israel ao Líbano não são ataques a civis, muito menos uma matança de inocentes. São uma firme reação depois de meses de provocação contra o exército racista de um poderoso Estado estrangeiro. Outra coisa que é suprimida nos sermões fáceis dos odiadores de Israel é a questão de quem é o alvo de Israel. É o Hezbollah, os soldados desse exército antissemita que vê o Estado judeu como um câncer que está se espalhando e deve ser extirpado do Oriente Médio. Você não saberia disso pela cobertura infantil e dolorosa da mídia mainstream, mas o Hezbollah identificou mais de 500 de seus membros mortos por Israel nos últimos meses. Isso não é um massacre de inocentes, é uma retaliação pelo terrorismo. O ataque aos Pagers da semana passada foi expressamente direcionado aos militantes do Hezbollah que usam esses dispositivos arcaicos. E os ataques ao Líbano, nos últimos dias, eliminaram muitos agentes do Hezbollah, inclusive um dos principais comandantes, Ibrahim Akil. Ninguém nega o horror da morte de civis, mas é uma mentira flagrante chamar as ações de Israel no Líbano de guerra contra civis. É uma guerra contra terroristas. Está ocorrendo há um ano, desde que o Hezbollah decidiu bombardear Israel para colocar sal na ferida do ataque do Hamas.
Em tempos mais normais, o presidente francês e o presidente dos Estados Unidos estariam agradecendo a Israel pela remoção de um comandante terrorista como Akil. Afinal de contas, ele é amplamente considerado suspeito de ter ajudado nos atentados à bomba no quartel de Beirute em 1983, que mataram 241 militares americanos e 58 franceses. É um testemunho da desordem moral das elites do Ocidente. Quando não de seu total colapso moral, o fato de elas terem reagido à morte justa de um assassino em massa que odeia o Ocidente, criticando aqueles que o levaram à justiça. Assim, enquanto Macron lamenta a agressão israelense no Líbano, os Estados Unidos de Joe Biden não têm reação nenhuma, comenta um think tanker de Washington. Que bela maneira de comemorar os militares e as mulheres que Akil ajudou a massacrar França e Estados Unidos. Quanto à esquerda barulhenta, para quem Israel está promovendo mais um massacre de inocentes no Líbano, onde vocês estavam quando os mísseis do Hezbollah forçaram 60 mil civis a evacuar suas casas no norte de Israel? E quando os mísseis do Hezbollah provocaram incêndios e destruíram milhares de hectares de terra em Israel? E quando os mísseis do Hezbollah, quando um míssil do Hezbollah matou as crianças druzas? Se vocês não disseram nada sobre tudo isso, não nos interessa o que pensam sobre o que está acontecendo no Líbano. Se alguém tivesse me dito, alguns anos atrás, que um dia a autodenominada esquerda antirracista ficaria em silêncio quando dezenas de milhares de judeus fossem forçados ao exílio interno por militantes antissemitas, mas se enfureceria quando o Estado judeu lutasse pelo direito desses judeus de voltar para casa, eu teria tido dificuldades de acreditar. A terrível verdade é que Israel tem pouca escolha a não ser buscar o enfraquecimento do Hezbollah, tanto econômica quanto espiritualmente. Israel não pode tolerar a evacuação em massa do norte de seu país. Tampouco pode correr o risco de outro 7 de outubro, como o Hezbollah estava considerando. De volta a Macron, o que ele faria se dezenas de milhares de civis franceses fossem expulsos de suas casas e muitas crianças francesas fossem massacradas por um exército patrocinado por estrangeiros do outro lado da fronteira, na Bélgica? Aposto que o presidente francês tomaria uma atitude e esperaria que seus aliados, pelo menos, citassem o nome do grupo terrorista que ameaçou seu país de forma tão terrível. Isso é tudo o que Israel também quer, presidente Macron. Este é mais um Audio News, a Brandon O'Neill, para a Revista Oeste, edição 237. Eu sou o Carlos Borges, este é o meu canal Audio Cast, e obrigado por estar aqui mais uma vez.